Vamos lá ao nosso tema. Para mim é uma alegria falar na UAB. Eu tenho uma identificação também com a advocacia. Logo que eu me advoguei durante 6 anos, então eu tive essa experiência, né, de me sentir advogado com as dificuldades que um advogado sente também, próprias do lugar de advogado diante de um sistema jurídico como o nosso, que na época já evoluiu um tanto, né, nesses 20 anos, desde que eu atuava como advogado. Porque na época não existia tanta ênfase na conciliação, não existia essa brecha na lei, né, para os meios consensuais de solução de conflito, e através de uma brecha abre-se um espaço imenso. E a tendência, para quem atua principalmente na área de família, na área de infância e juventude, por enquanto, em família, infância e juventude se mostram mais flexíveis, né? Mas isso há de chegar em outras áreas também. Por quê? O resto da lei toda é para quando os meios consensuais não deram certo. Né? Todo o resto da lei é para quando as pessoas não conseguiram se harmonizar por si mesmas, fenomenologicamente, pelas suas próprias necessidades, olhando para as necessidades, olhando para as dificuldades, buscando a solução necessária, então busca-se a lei como referência. Mas na área de família isso é mais expressivo, né? E na época que eu advogava não era assim. Então os advogados de família se viam naquela condição mais rígida de ter que tomar o partido do seu cliente, sentar de um lado da mesa, defender o cliente contra o outro, né? E essa postura adversarial é terrivelmente nociva a todos. E o próprio advogado, quando se coloca numa situação dessa, ele pode obter um ganho financeiro do cliente, eventualmente, mas fatalmente ele sente que alguma coisa não está bem, porque o cliente não fica bem. Não fica. Muitas vezes ele pode ganhar a demanda, mas ele perde algo de muito precioso, porque ele se distancia em relação a alguém que ele tem que estar, em que a solução é estarem juntos, de alguma forma. Não que o casal tenha que ficar junto para sempre, mas quando tem filhos, os pais precisam reconhecer, precisam encarar o desafio que é que eles têm um projeto em comum e eles precisam manter, precisam olhar juntos para esse projeto, que são os filhos, que é algo de mais precioso do que qualquer vitória judicial. Então, quando eu advogava, eu tinha horror a atuar na área de família. Tinha horror também da área criminal, pela situação, né, pelo que o advogado tinha que fazer para defender o seu cliente nessas áreas. E foi nessa época que eu me encontrei com as constelações e percebi que existem leis sistêmicas que trabalham o tempo todo no sentido da harmonização dos relacionamentos. Sempre no sentido de unir o que estava separado, de incluir o que estava excluído, de gerar mais plenitude, mais reconhecimento, mais paz para todos. E isso foi em 2003. E aí eu vi que pode ser muito mais simples do que todo aquele aparato jurídico, né? O desgaste de um processo judicial. O processo judicial é desgastante. Uma instrução processual, ela tem algo de prejudicial às pessoas. E as leis sistêmicas, elas atuam no sentido da pacificação. Então, notei imediatamente que tem uma relação entre o direito e as constelações. E a ciência trazida por Bert Hellinger, as leis sistêmicas que ele traz. Primeiro, são leis, são ordens. Só que não são ordens, são ordens naturais, não são ordens positivadas, necessariamente. Mas, o que é o direito? O que é a ciência jurídica? É a busca de uma regulamentação, a busca de uma ordenação, de uma forma de gerar harmonia nas relações, na sociedade, entre as pessoas, nas famílias, nas empresas, no governo, em todos os âmbitos, todo lugar onde há relacionamento. E as leis sistêmicas fazem isso, né? As constelações, elas fazem exatamente a mesma coisa. Elas olham para a ordem necessária para que haja paz.
Então, existe uma congruência, uma sintonia muito grande nesses dois campos de estudo. E depois de alguns anos me aprofundando nesse trabalho, eu fiquei encantado, comecei a ler os livros do Bert Hellinger, falei, olha, ele fala de guarda dos filhos, olha, ele fala de questões trabalhistas. Ele já trabalhava com isso, ele já fazia constelações com essas questões. A pessoa que tinha dificuldades profissionais, que tinha dificuldades com a empresa, que tinha dificuldades com o filho, dificuldades de casal, divórcio, na guarda, financeiras, dívidas. Tudo isso o Bert já fazia. E no primeiro livro dele já tem isso. Então ele é o precursor, na verdade, constelações na área jurídica. Ele só não atuava diretamente, né, na área jurídica. Mas, para mim, isso está claro, que ele que começou a fazer constelações em questões próprias do meio jurídico. E aí eu falei, eu vou estudar esse negócio, eu vou ver como é que nós vamos aplicar as constelações e essas ordens, toda essa ciência que o Bert Hellinger trouxe no meio jurídico. E aí comecei a ler todos os livros dele, já marcando, né, os paralelos, as relações entre a lei. Olha, essa lei aqui tem alguma coisa que não está legal. Por exemplo, o direito sistêmico não é só constelação, o direito sistêmico é essa compreensão, né, do que a ciência das constelações iluminam o direito, para que nós possamos ser mais efetivos, né, para que a gente não se sinta perdendo tempo na nossa atuação. Quem é que gosta de trabalhar de forma protocolar, só para cumprir metas, só para cumprir, né, funcionar apenas como uma peça numa engrenagem que não tem um sentido maior, uma engrenagem que não dá certo? Olha o que aconteceu com o direito ao longo do tempo, com todo o respeito, meus colegas, meus amigos. Mas com toda a evolução do direito, chegou um momento que o direito se dissociou da realidade. Perde-se muito tempo falando de questões que não reverberam positivamente na realidade das pessoas, a ponto de nós criarmos instituições indesejadas. As pessoas não olham com bons olhos para a justiça, não olham com bons olhos para a advocacia. Então tem alguma coisa muito séria acontecendo aí, porque a gente está a serviço, a gente dedica uma vida para ajudar as pessoas, para ser útil, para fazer algo de bom, e tem essa imagem da sociedade, é porque as leis e a aplicação das leis e a prática das leis se distanciou, né? E aí chega o Bert Hellinger e fala assim, o importante é uma postura fenomenológica. Dois conceitos básicos do trabalho de Bert Hellinger, né? Para quem ainda não teve tanto contato com isso, um é que é sistêmico, abordagem sistêmica. Todos estão interligados. É a visão sistêmica, né? Tudo é um sistema. Muitos sistemas interligados, tal. Isso já existia antes dele. Ele aprofundou esse olhar, ele descobriu como funcionam os sistemas, essas ordens, o que causa desequilíbrio, o que causa paz. Ele descobriu isso, né? Essa foi a grande inovação dele, que foi além de tudo que já se falava sobre pensamento sistêmico. É isso que deu, assim, potência nesse conhecimento, né? Então, ele descobriu como é que essas forças, essas ordens naturais atuam nas famílias, como é que as pessoas agem de forma inconsciente, praticando, fazendo coisas que elas não gostariam de fazer, se envolvendo em situações que elas não gostariam de se envolver, em conflitos, em traumas, em dificuldades de relacionamento, padrões, violência, vítima. Todas essas pessoas que se envolvem nessas situações, vícios, elas estão em sua alma repetindo algo ou honrando algo do passado familiar que não foi visto, que não foi honrado. Quer dizer, alguém que foi excluído, ou alguma ordem sistêmica que não foi respeitada em algum momento, e as pessoas não têm força, não têm condição de olhar, de sentir a dor por aquilo que aconteceu, por aquela exclusão. E aí os filhos, pela profunda conexão sistêmica que os filhos têm com os pais, e pelo grande amor que os filhos têm pelos pais, os filhos falam, eu cuido disso por vocês. Mesmo sem saber, mesmo sem consciência. Inconscientemente, o filho faz aquilo que os pais não conseguiram fazer.
mesmo que aquilo seja... E faz de forma cega, né? O Bert explica. É um amor cego. Então, por amor aos pais, por amor aos antepassados, os filhos agem de forma cega e muitas vezes de forma trágica, inclusive se envolvendo em crimes, se envolvendo em acidentes, doenças. Então, é um campo do inconsciente das pessoas que muitas vezes é mais forte do que a consciência. Um relacionamento violento, por exemplo, caso de violência doméstica. Quem é que quer isso de livre e espontânea vontade, estar num relacionamento de violência doméstica? É algo assim que causa vergonha para os dois. Os dois se sentem fracos. Os dois se sentem envergonhados. Não tem assim alguém que se orgulha, se vangloria de estar numa situação dessa, né? Abusiva ou exploração. É algo assim, a pessoa se envolve, ela é emaranhada numa situação. E quando percebe ela está naquela situação e não consegue se livrar. Por que é tão difícil acabar com a violência doméstica? Porque os dois, de certa forma, se procuram. Né? Uma pessoa... E esses emaranhamentos sistêmicos, né, que vêm do passado, a pessoa, por exemplo, viveu num âmbito onde tinha muita violência. E aí a mãe teve que fugir, ou o pai morreu, assassinado, e abandonou a família, e aí os filhos foram criados só pela mãe, e aí os filhos se identificam com a mãe, né? Porque a mãe batalhadora e teve que sobreviver e conseguiu criar os filhos sozinha. E aí os filhos sentem, puxa, eu preciso ser leal a essa mãe, a minha mãe, eu só preciso da minha mãe, ela fez tudo sozinha. Ela fez tudo sozinha, meu pai não tem importância. E aí os filhos excluem o pai do coração. Né? E aí esse pai que foi excluído do coração, ele não pode ser excluído, porque ele também pertence. No coração dos filhos, ele sempre pertence. Independente da pessoa querer ou não. É uma lei. Não tem como excluir o fato de que o pai é o pai. E foi desse pai que o filho veio. E aí o filho só vai ter paz se ele tiver o pai no coração. Independentemente de julgamento em relação à mãe. Né? Não é que a mãe foi má, que a mãe... as pessoas agem por sobrevivência. Né? A mãe também estava emaranhada. Ela também tinha dificuldades. Ela fez o que ela pôde. Né? E o pai também estava emaranhado. Também fez o que pôde. Então, se o filho exclui o pai, fica algo na alma desse filho querendo trazer o pai de volta. E aí, ele muitas vezes repete a mesma situação do pai. Talvez ele também, em determinado momento, abandone seus filhos. Talvez ele nem saiba, mas ele está repetindo o destino do pai. De repente, ele se vê num relacionamento e ele também se torna uma pessoa agressiva. Isso começa logo no momento em que ele fala, eu não tenho pai, eu nunca vou ser como meu pai. Essa postura, só de adotar essa postura, ele já é a postura típica de um agressor. E assim, as pessoas repetem aquilo que elas mais tentam se livrar. Por quê? Porque o pai está presente. Sempre. Se esse pai é visto e reconhecido com todo o peso, com toda a dificuldade, com todos os dramas que esse pai viveu, então o filho reconhece, né, que até esse pai tem uma grandeza. Até esse pai não. Reconhece que é o seu pai. Esse é o pai. Esse é o meu pai. E a partir disso, eu tomo a vida assim como ela é e eu posso olhar com mais serenidade para a vida. Então, em muitas situações, o trabalho do direito sistêmico, ele nos provoca uma nova forma de olhar para as questões. É profundamente transformador. Quem participa de uma constelação sabe que precisa... É obrigado, né? Não tem volta. Não tem volta. Abre-se uma visão, uma compreensão das coisas, muitas vezes contraria o senso comum. Por exemplo, uma disputa por guarda. Pelo pouco tempo que nós temos aqui, não vai ter como eu demonstrar por movimentos fenomenológicos. Mas à tarde temos o workshop, quem participar, a gente pode fazer isso. Mas uma disputa por guarda. Se a pessoa se prender na postura adversarial, cada um tem que ganhar o processo. O objetivo é ganhar o processo. Se o advogado se coloca nesse lugar de fazer o cliente ganhar o processo, então
O cliente tem que provar, cada um tem que provar que é o certo, que é o bom, que é o santo, que é o melhor para a criança. E para garantir que vai ganhar a guarda, tem que provar que o outro é ruim, que o outro não é tão bom. Né? E para isso usa todos os mecanismos processuais permitidos. Né? Aonde? Na instrução. Olha o que se faz da instrução processual. Enquanto isso, o filho que sente que tem o pai e a mãe, ele precisa ser leal aos dois. O filho sente essa necessidade de ser leal aos dois. Então, para ser leal à mãe, se a mãe quer que o pai fique de fora, para ser leal à mãe, ele tem que excluir o pai também. Ele tem que falar, não, a minha mãe é que é boa. Por outro lado, tem o pai falando, eu que sou bom, sua mãe é ruim. Aí ele também quer ser leal ao pai. E aí ele fica em frangalhos, sua alma. Fica dividido, fica partido, não fica integrado em si. Né? Tem dificuldades na escola, tem dificuldades nos relacionamentos. Ele não sabe a quem obedecer, qual que é a referência. Porque metade de si está excluindo outra metade, vice-versa. Né? O pai fala, não, você aprende comigo, eu que sou a boa referência para você. Não aprenda com a mamãe. A mãe fala, você aprende comigo, não aprenda do papai. Então, imagina a confusão na cabeça de uma criança. Né? Aí o que acontece no processo? As partes pedem um laudo, né? Um estudo psicossocial. E aí o estudo psicossocial, ao invés de ser um acompanhamento isento, né, é uma arma. Porque a intenção das partes é provar que uma é boa e outra é má. Porque elas querem ganhar o processo. Alguém está olhando para a criança? Alguém olhando para a criança. Por quê? Enquanto o pai quer excluir a mãe da jogada, na verdade esse pai, ele também está emaranhado. Ele tem dificuldades com a sua própria mãe. Com certeza. Com certeza. E o advogado que se coloca nessa situação pode ter certeza que tem problemas com a própria mãe. Sinto lhes informar. Como diz nossa professora da Hellinger Schule, a Cristina Laguno, tenho malas notícias. Sim, porque não reconhece a essencialidade, o quanto é essencial a mãe para esse filho. Imagina, uma pessoa que tenta afastar a mãe, que o filho exclua a mãe do seu coração, ela não sabe o que está fazendo. Ela está totalmente emaranhada. De outro lado, a mãe também, que não reconhece a importância do pai, que acha que só a mãe basta, que o pai não é bom para o filho, né? Então a situação, o processo é trágico. O processo judicial, da forma tradicional, ele é danoso. E não tem ninguém olhando para os filhos. Só está olhando para o seu próprio vazio interior e buscando honrar alguém do seu passado, né? E os filhos são sacrificados. Isso aí, os filhos são sacrificados. Qual que é as consequências? O filho vai crescer com esse desequilíbrio. Como é que ele vai estabelecer um relacionamento saudável de casal? Se ele não pôde reconhecer a importância da mãe, um homem não pode reconhecer a importância da mãe, como é que ele vai ter um relacionamento equilibrado com uma mulher? Isso aí é fatal. Fatal. E vice-versa. A mulher com o homem também. E aí daqui a pouco vai ter mais processo na justiça. É transgeracional. Não se trata apenas de limpar a mesa dos processos, né, no momento atual. A gente está olhando para frente, olhando para as consequências disso. E aí chega o direito sistêmico e fala. Aliás, estava falando, a pessoa ganha o processo, mas perde o filho. Perde o filho. Por quê? A mãe fala, meu filho, só eu sou boa para você. O seu pai não serve, seu pai não presta. Aí o filho se sente assim, por lealdade à mãe, ele pode até repetir o que a mãe está falando, mas inconscientemente ele vai ser leal ao pai. Vai ser leal ao pai, vai seguir o pai, vai se distanciar da mãe. Um dia ele se revolta. Ele vai mostrar dificuldades, a mãe não vai entender por quê. Mas filho, eu sempre dei tudo para você, por que você é tão ingrato? Mesma coisa acontece nas adoções. É muito comum as adoções não darem certo. Algumas pessoas até falam que as constelações são contra as adoções. Não é isso. Mas existe
um olhar, existe uma forma das adoções darem certo. Né? E essa forma, em geral, não é observada. Que é dar um lugar, reconhecer a realidade, a importância dos pais biológicos. A indispensabilidade, como eles vieram primeiro. Eles são mais importantes para a criança do que os pais adotivos. Na verdade, tudo que a criança gostaria era estar junto com os pais biológicos. A gente precisa olhar com amor para esses pais biológicos. Em geral, os pais adotivos olham com desdém. Eles olham, assim, eles querem excluir. Eles têm até medo dos pais biológicos, dos filhos conhecerem os pais biológicos, porque eles não querem perder a criança. A relação se inverte, né? Muitas vezes os adotantes é que dependem das crianças. E, na verdade, os filhos é que dependem dos pais. Para serem bem-sucedidos, os pais precisam estar disponíveis para os filhos, e não o contrário. Não os filhos têm que estar disponíveis para os pais. Esse é o fluxo. Né? Essa é a ordem. Os pais dão, os filhos tomam, os filhos recebem, e aí os filhos crescem e transmitem adiante o que receberam dos pais. Então, o estudo dessas leis sistêmicas, estou precisando ser muito rápido nos temas, por causa do tempo, mas o estudo das leis sistêmicas produz uma reflexão muito importante, muito séria em relação aos paradigmas que a gente tem, né, tradicionalmente. No processo mesmo, a criança é colocada como parte legítima para reivindicar alimentos dos pais. Quer dizer, a própria criança é colocada como um dos pais é o representante, né, normalmente a mãe, representa o filho contra o pai. Então, a lei processual coloca o filho contra o pai. E aí o filho é que é o credor dos alimentos. Né? Aí se o filho chega a 18 anos, aí tem alimentos acumulados, aí o filho tem a legitimidade por si mesmo para cobrar do pai. Que futuro que uma coisa dessa dá para qualquer pessoa? Qual é a vantagem de uma situação dessa para o filho, que seria o suposto credor? Um filho que cresce com 25 anos, 30 anos e ainda está cobrando alimentos que o pai não pagou. Qual é a vantagem para esse filho? Ele vai ser um eterno insatisfeito. Vai ser uma eterna criança, mimada, birrenta. Meu pai não me deu, meu pai não deu o suficiente, meu pai não cumpriu o dever dele. Ficar reclamando do pai, isso não dá futuro para ninguém. É muito sério isso. Muito sério. Não é só moral, assim. Trata-se de postura de olhar para frente. Né? Porque quem está reivindicando dos pais está olhando para trás. Está inconformado com a vida como ela é, com o passado como ele foi, com o pai como ele é, com a mãe como ele é, com as dificuldades que os pais tiveram. Quando a pessoa se torna adulta, ser adulto significa olhar para frente e assumir a responsabilidade pela própria vida. E às vezes isso é muito doloroso, né? Às vezes isso é doloroso, mas é necessário. Necessário. Até as últimas consequências. Fala, foi assim. E é a partir daí, dessa realidade, que agora eu tomo a vida na minha mão e eu me faço responsável. E a mudança nessa postura tem impactos em diversos setores da vida, não é só na família. Então, constelação familiar não tem influência só na vara de família ou só nos relacionamentos familiares. Porque a partir das questões familiares, dos relacionamentos familiares, dos emaranhamentos familiares, as pessoas vão participar da sociedade. No mercado de trabalho, com colegas, com o patrão, com subordinados, nas organizações. E elas reproduzem os mesmos padrões. Então, a partir de situações de vício, por exemplo, a pessoa perdeu... Vou dar um exemplo. Eu falei de violência doméstica. Uma mulher estava se queixando, estava sendo perseguida pelo ex-noivo. Estava indo atrás dela e ameaçando, e dizendo que ia matar, e que se ela não pudesse ser dele, não seria de mais ninguém. Uma situação até comum, infelizmente, é comum. Né? Quando a gente constelou o caso, a pedido dela, o que se viu? A mãe dele, ele agarrava desesperadamente a mãe. A violência, na verdade, encobria uma profunda carência, uma necessidade assim, de se apegar à mãe, de agarrar com todas as forças, assim, como uma criança tivesse pavor da mãe morrer. E ela falou, ele perdeu a mãe com 2 anos de idade. Então, na verdade, é uma criança carente.
E assim como ele agarrava a mãe e não queria perder a mãe, ele cresceu com o mesmo padrão dos 2 anos de idade. Aquilo ficou marcado. Aí virou um marmanjão, mas emocionalmente, uma criança carente, extremamente carente. Aí encontrou uma mulher, manteve a mesma postura. Você não vai me largar, porque essa postura é típica de uma criança pequena, que depende da mãe para viver. Postura de dependência, né? De uma fragilidade de um bebê. E a mulher, por sua vez, quando olhou para o seu pai, ela olhou com desdém. Ela não tinha respeito pelo pai. Também estava emaranhada em questões entre o pai e a mãe dela. Né? Então, o que pode resolver alguma coisa? O empoderamento de cada um. Né? Os dois que se envolvem num conflito desse são 2 pessoas frágeis. Mesmo aquele que culpa o outro, fala, eu sou vítima, o outro é que é culpado, o outro que é desequilibrado. Ela internamente, ela se culpa, porque foi ela que se envolveu na situação. Como é que ela se deixou envolver? Claro que isso não trata de... A culpa não resolve nada. Não adianta culpar ninguém nessa história. Né? Mas nós podemos olhar e observar como é que as coisas funcionam. Esses emaranhamentos. Então, essa é a postura sistêmica. Voltando agora à postura fenomenológica. 2 conceitos básicos da constelação. Fenomenológica é o que é necessário aqui e agora. É se conectar com o momento, com o fenômeno que está acontecendo no momento. Isso é básico para a constelação e tem me auxiliado muito nas audiências, em todos os momentos da vida. É não ficar me apegando a padrões ou a conhecimentos prévios, porque às vezes aquilo que é necessário para as outras pessoas, né, para aqueles que estão esperando uma postura minha, eles é que vão me mostrar o que é necessário. Às vezes não é necessário a indenização que estão pedindo, às vezes não é necessário a instrução que estão pedindo, às vezes não é nada daquilo. O que é realmente necessário? Essa é uma postura básica do constelador. E há de ser uma postura importante para a gente também, para todos nós, né? Para a gente não se deixar emaranhar. O advogado, ou juiz, promotor, que já sabe de tudo, né? Ele se coloca como superior às pessoas que estão buscando auxílio, as pessoas que estão ali diante de nós. Então, eu já sei qual é a solução. Então, não vou nem prestar atenção no que as pessoas realmente estão precisando, o que conduz à paz. Porque eu já sei. Só que essa postura de já saber, na verdade, tá para nós, né? A gente não sabe de nada. É uma arrogância. Né? Então, alguém que viveu uma situação difícil na família, ou que está honrando algo do passado, e todos nós estamos, a gente não nasceu, não brotou assim, sozinho, né? A gente tem esses vínculos, cada um tem esse vínculo com os pais, com os avós, com os bisavós, e aí a partir de algo que aconteceu no passado que a gente se sente direcionado para atuar na vida. Isso está por trás da nossa vocação. Então, quem trabalha no direito e se sente vocacionado, que vocação é essa de atuar no direito? Com leis, com justiça, com ordem. É uma necessidade profunda de colocar algo em ordem, de reparar uma injustiça. Quem é aqui que não teve uma injustiça no passado familiar? Alguma injustiça que nos move, assim? A injustiça nos move, porque a gente quer reparar, a gente quer que aquilo não aconteça mais, a gente se sente, aquilo anima. Né? Ânima é o que move a nossa alma. É justamente um chamado para fazer justiça. Enquanto a gente está seguindo esse chamado de fazer justiça, né, a gente está conectado com alguém que foi injustiçado. Mesmo que seja inconsciente, talvez a gente nem saiba. Talvez essa injustiça seja uma ex-namorada do pai que foi que engravidou e que teve que abortar e o pai se separou e ninguém fala no assunto, é um segredo. Mas ela pertence. Ela tem um peso no sistema familiar. Ela e a criança que foi abortada também tem. Então, às vezes, um segredo familiar, antigamente isso era muito comum, um relacionamento extraconjugal era segredo, porque era um grande tabu, né? Ia comprometer a família toda, assim, era desonroso, então tinha os filhos eram considerados bastardos, né?
Então tem muitos segredos no passado familiar que pesam. E os filhos e os netos, eles captam, as crianças captam esses segredos, captam o que está fora de ordem, né? Aquela família silenciosa que senta em volta da mesa, ninguém abre a boca, né? Que parece que está tudo certinho, aquela fachada perfeita, e os filhos estão captando aquilo que está errado, aquilo que está... Por que não está fluindo? Por que não tem alegria na família? Por que não tem harmonia? Os filhos captam. E como é que eles expressam? De forma infantil. Expressam com agressividade, com violência, né, com desequilíbrios. Eles estão expressando exatamente aquilo que ficou em segredo. Exatamente aquela pessoa que teve uma conduta difícil, que teve um destino difícil, que não pôde ser vista, os filhos reproduzem. Então, o caminho é olhar para o que precisa ser visto, para a gente poder seguir em frente, porque quem não consegue olhar para frente é porque está emaranhado. Aí fica de costas para a vida e fica olhando, julgando os pais, querendo cuidar, dizer que o pai é errado, que a mãe é errada, que a família é isso, é aquilo. Quando a pessoa se conforma com isso e com a vida como ela é, aí ela está pronta para olhar para as questões de outras pessoas, para se colocar disponível. Né? E aí o profissional pode estar à disposição do cliente e não querer que o cliente esteja à disposição do profissional. Não precisa necessitar do cliente. Não precisa fidelizar o cliente. Né? Apenas estar disponível. E os clientes sentem o profissional que está disponível, que realmente tem condição de ajudar. Os clientes sentem. Sentem e buscam. E essa pessoa ajuda mais, tem muito mais condição de ajudar do que se ela estiver emaranhada. Se ela estiver emaranhada, ela vai querer resolver a questão dela. Bom, gente, o tempo já está acabando. Eu vou ter que caminhar para a conclusão. E eu estou só na introdução. Sério. Mas, em consideração a todos os presentes que fazem parte de comissões de direito sistêmico, tem algo que eu quero falar. O direito sistêmico tem sido utilizado, às vezes, e as constelações, como ferramentas de trabalho, meras ferramentas de trabalho, né? Como se fosse uma técnica, algo assim, uma ferramenta como de coaching e tal. E eu não vejo assim. E eu acho um perigo. Porque a pessoa que quer utilizar a constelação como ferramenta, ela usa conforme a sua conveniência. Ela não precisa utilizar consigo mesma, numa transformação interna. Essas leis sistêmicas, ela não precisa olhar para a própria vida, se colocar de uma forma, uma postura sistêmica, uma postura fenomenológica. Ela apenas usa para os outros, externamente. E aí, toda essa abordagem perde força. E essa pessoa compromete a força que pode ter o direito sistêmico. Porque as pessoas não veem nela a prática daquilo que ela está ensinando para os outros. Então, para mim, é um grande desafio. Um grande desafio, porque eu falo disso, eu preciso... Cada coisa que eu falo assim, se eu olho para a minha própria vida e eu não estou cumprindo, eu preciso tratar de cumprir rapidinho, porque eu sei que as pessoas estão olhando, né? Eu sei que as pessoas percebem. Mesmo os segredos as pessoas percebem. Não tem como... Porque está no campo, as pessoas sentem, né, quando tem alguma coisa fora de lugar. Então, a lei do pertencimento, a lei da ordem, da hierarquia, né? Quem veio primeiro, veio primeiro. Então tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Quando a pessoa está no seu lugar, ela tem força. Quando ela está ocupando um lugar que não é seu, ela fica deslocada do seu lugar, ela não é reconhecida naquilo que ela faz. Né? Talvez ela se sinta muito grande, mas os outros não veem ela dessa forma. Então gera desarmonia, alguém se sente incomodado porque a pessoa está fora do lugar, gera toda uma desarmonia no campo. E nós estamos falando de algo tão bonito, com um potencial de ser algo novo no judiciário, né? Uma mudança de paradigmas, assim, que pode ser profundamente transformador para a sociedade. Aquele distanciamento do direito, nós estamos construindo uma ponte para o direito voltar a olhar fenomenologicamente,
Onde é que realmente o direito pode ser útil, pode ser eficaz, pode pacificar as relações. Então, isso é muito lindo. Mas se nós utilizarmos isso como uma ferramenta a serviço de um status, por exemplo, né? Comissão de Direito Sistêmico é um lugar de status, tá gerando movimento. A pessoa pode ostentar, né? Como na política, como na sociedade, cargos de autoridade. E que a gente tem tanto na sociedade pessoas ocupando cargos nos poderes e que as pessoas não veem moral, né? A pessoa está ocupando um lugar que deveria estar a serviço da sociedade e, na verdade, coloca o público a serviço pessoal dela, né? É isso que nós estamos vendo na sociedade. E aí, no momento em que o direito sistêmico ganha um destaque, assim, no meio jurídico, então, uma comissão de direito sistêmico também é um lugar de destaque. A pessoa se coloca no lugar, sou presidente da comissão de... Não estou falando de ninguém, de nada pessoal, tá? Nada pessoal, é até mais preventivo, mas tem algumas coisas que a gente já observa. As pessoas fazendo política, a mesma politicagem, porque tem isso. O campo é novo, né? Só que o campo é formado pelas mesmas pessoas. E as pessoas são as mesmas. E trazem os mesmos emaranhamentos. Então, essas pessoas têm os seus emaranhamentos que fazem com que ela esteja num cargo de poder, um legislativo, um executivo, um judiciário, e se sirva do cargo para atender suas carências, suas dependências emocionais, a falta da mãe, a falta do pai, as dificuldades familiares, aí ela quer tomar para se suprir as suas carências, né? E ela abusa do cargo, ela não está disponível para olhar para quem ela deve servir. Se essa mesma pessoa ocupa um lugar com o nome de direito sistêmico, ela vai fazer a mesma coisa. E a harmonia das relações, as leis sistêmicas vão para o beleléu. Então isso é muito sério. Aí eu vejo uma diferença entre utilizar as constelações como técnica ou se colocar, né? A constelação é minha ferramenta. Eu digo assim, eu procuro ser uma ferramenta do direito sistêmico. Eu é que preciso estar bem afinado, um instrumento afinado, assim, para poder servir a algo maior que o direito sistêmico está fazendo. Né? Então, eu olho para algo maior, na constelação a gente faz muito esse exercício. Né? A gente olha para algo maior, sempre existe algo maior do que as duas pessoas que estão litigando. Sempre existe algo maior. A gente olha para algo maior e a gente vê que perante esse algo maior estão todos... A gente se nivela, né? As pessoas até falam, poxa, mas isso tem alguma coisa a ver com religião? Que o Bert Hellinger foi padre, né? Durante muitos anos. E algumas pessoas veem na constelação algo, mas é espiritismo e tal. Eu não vejo que não é uma religião. Mas existe uma identificação com algo que todas as religiões falam. Existe. Esse ver algo maior e considerar todos como irmãos, né, de certa forma, tem alguma coisa a ver. E tem um movimento que a gente se conecta com as pessoas também, a gente se identifica nas dinâmicas, isso ressoa na alma. Né? Quando a gente faz uma constelação, a gente vê uma dinâmica que acontece com a família, todos os que estão presentes, que estão prestando atenção, eles se sentem mobilizados. Uma constelação serve para muitos. Por isso que a constelação eu opto por fazer de forma coletiva lá no fórum. Uma vez por mês eu faço a vivência, convido algumas dezenas de pessoas envolvidas nos processos e faço a constelação de quem quer, é voluntário, só faz quem quer, ninguém é obrigado. Né? Eu vejo que funciona melhor dessa forma. Também pode ser proposta por um advogado, por um psicólogo, um assistente social, e às vezes eu faço por mim mesmo, porque eu estou olhando para um processo e quero me posicionar, eu me conecto também, né? Eu faço parte do sistema formado pelas partes, como juiz, como representante do Estado, então eu também tenho uma responsabilidade por me posicionar naquela situação. Então eu constelo para enxergar com mais clareza e ver qual posicionamento que vai gerar mais harmonia. Né? Então, e nos workshops a gente tem trabalhado muito com juízes, advogados que podem também ter uma visão mais clara. Né? E muitas vezes o juiz ou o advogado se vê tomando partido de uma pessoa, se vê emaranhada.
E aí ele perde a condição de ajudar. Né? Assim, uma pessoa que está na ilha, ela não enxerga a ilha. Ela precisa se distanciar para poder olhar o todo e aí sim ver onde é que é o melhor posicionamento. Então, nisso, juízes, advogados, mediadores, o direito sistêmico ele pode trazer essa luz para todos nós, porque a gente se distancia, compreende o sistema todo, se desemaranha do nosso das nossas próprias questões do passado para poder olhar com mais clareza. E quem está emaranhado aí tem um ponto cego. Ela não consegue enxergar aquilo que ela não enxerga de si mesma, ela não consegue enxergar nas pessoas que estão à sua frente. E ela fica comprometida. E aí ela é parcial. Alguns questionam assim, mas juiz não perde a parcialidade quando constelar? Eu digo o seguinte, o juiz chega parcial no processo, com seus emaranhamentos. Então ele já não consegue... A pessoa que teve dificuldade com a mãe, né, que sofreu porque viu a mãe sofrendo, porque apanhou do pai, quando encontra uma vítima, a pessoa já se identifica com a vítima, já toma o partido da vítima e já é parcial. Quem que é isento? Né? E a constelação faz esse movimento de ser mais isento. A constelação facilita a nossa visão para poder, a partir de uma visão mais clara, mais ampla, mais abrangente, a gente se posiciona conforme o lugar de cada um. Aí o advogado pode chegar do lado do cliente, o advogado que está olhando para o cliente, está olhando para o que está por trás, está olhando para outra parte, está vendo o que está por trás também. Aí esse advogado pode ajudar o cliente, olha, vem cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, como é que você se sente? Você quer mesmo entrar com essa ação? Qual o resultado que isso vai ter? Olha para os seus filhos. Qual o efeito que vai ter para os seus filhos se você disser eu fico com a guarda unilateral e ela vai ser regulamentado a forma o direito de visitas. E agora qual o efeito que tem você olhar para o seu filho e você olhar para a mãe dele e falar, você é essencial. Você é essencial na vida desse filho. Muito obrigado por isso que nós fizemos juntos, por termos esses filhos juntos. E aí, como é que fica o seu filho? Quando você convida a outra parte para olhar juntos. Né? Aí nós estamos assim, subvertendo a postura tradicional de como lidar numa separação. Né? Mas de uma forma que as pessoas percebam que não querem fazer estudo psicossocial para provar que a outra parte é má. A outra parte precisa estar junto. E aí se o pai fala para o filho, eu tenho muito respeito, muito carinho pela sua mãe, é muito importante que ela esteja junto, que ela esteja presente na sua vida. O filho tem vontade de abraçar esse pai. Ele ganha o filho. Ele não precisa mais ganhar o processo, ele ganha o filho. Quando ele reconhece a importância da mãe. Se a mãe, por sua vez, também fala para o filho, seu pai é muito importante para você, ele é um bom pai. Se ele falou, você trate de obedecer. Ela ganha o filho também, ganha o respeito do filho. O filho não sente que ela está rejeitando uma parte dele, né? Pessoal, teremos um workshop daqui a pouco, às 14 horas, e por isso eu vou ter que concluir aqui. Eu adoraria fazer algum movimento prático, talvez responder algumas perguntas, e me coloco à disposição para vir uma outra vez. Tá? Me sinto muito honrado pela presença de todos vocês. E o que eu estava falando, né, de ser um instrumento, usar como instrumento, por favor, considerem isso e desconfiem de quem quer utilizar a constelação para benefício pessoal. Esse é nesse momento em que muitas pessoas perguntam como identificar, né? Como escolher um constelador, como escolher que caminho seguir. Procurem alguém que esteja realmente a serviço do campo. Com essa postura, porque aí a pessoa tem condição de se deixar guiar pelas necessidades do campo. Uma constelação tem outro resultado, se a pessoa quer ficar controlando, né? Agora você faz isso, agora você faz isso, e diz o que cada um deve fazer. Aí a constelação é conforme a mente e conforme o limite do constelador. Isso acontece, é o constelador que está no comando, né? E se o constelador tem essa postura fenomenológica,
de observar, a própria constelação ela tem uma força. As ordens sistêmicas elas emergem e mostram qual que é o caminho. E aí a constelação pode guiar a todos para algo assim muito maior, muito superior àquilo que as pessoas tinham imaginado. Isso acontece no processo também. Acontece no processo. As pessoas fazem as petições conforme o que a lei permite. Usam a técnica jurídica para trabalhar, porque é o que nós temos assim de material, né? Mas a postura fenomenológica permite que nós olhemos o que não está sendo visto, olhemos além. Né? Então é um potencial que, dependendo de nós, pode ser algo transformador para a sociedade. Sociedade, as pessoas perguntam também, tem que falar disso também. Mas que dificuldades você vê, né? Que tem resistência e tal. Sinceramente, eu não vejo resistência. Assim, não trabalhamos com resistências, tá? Nesse sentido, assim, por quê? Eu trabalho com quem está querendo. E tem muita gente querendo. Tem muita gente querendo. Olha o que está acontecendo na justiça. Olha o movimento da conciliação, né, já vem de algum tempo, a mediação, toda a estrutura que se deu para o Sejusques, abrindo espaço para meios consensuais de solução de conflito. Olha a justiça restaurativa, como é que está. Né? As pessoas realmente estão vendo que precisam enxergar além, que não dá para se... A gente precisa inovar, precisa olhar mais profundo, precisa conectar as pessoas, precisa construir pontes. Então, isso é uma necessidade. Eu não tenho receio. Não precisa ficar com debates. Quem quer ficar resistindo pode ficar. Eu respeito também. Vai demorar muito, assim. Vai ter muito tempo para a advocacia tradicional manter suas práticas e tem juízes que mantêm assim também. E assim, às vezes estão até certos, né? Não fico julgando também. Apenas tem pessoas buscando um olhar sistêmico. E eu procuro me colocar junto e a serviço disso. Então, mais uma vez, muito grato, Daniel, a todos aqui presentes, a OAB de Campinas, essa Casa da Advocacia. Muito me honra poder falar aqui para vocês, viu? E espero poder voltar com mais tempo também para ouvi-los, para a gente poder trabalhar mais. Tá bom? Muito grato. Temos um curso, né, de Direito Sistêmico para quem quiser se aprofundar. Tem algumas turmas em andamento, uma que começou há pouco tempo, e estamos para lançar um novo curso, com um novo formato também. Então, para quem estiver esperando um curso para entrar, vocês não perdem por esperar. Vai vir porque, olha, eu sou suspeito, né, para ficar falando assim, mas é top. Quem quiser se aprofundar nesse conhecimento vai ter oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que estão nesse auditório, que estão nos outros. Muito grato. Parece que foi tão rápido, né? Puxa vida, doutora Solange, bem-vinda aqui à nossa subseção também. Muito obrigado ao doutor Sami pelas palavras, pela inspiração também, e para que a gente possa conhecer um pouco do direito sistêmico e, enfim, talvez se envolver e poder aplicar também isso na prática, né? A gente sabe, para quem atua, eu sei que isso não é o direito sistêmico não é exclusivamente para questões de direito de família, né? Mas falando de direito de família, para quem atua na área sabe como é doído
para o advogado, para o juiz, para o promotor, para as partes, o resultado que não é aquele que a gente espera, a dificuldade na solução dos conflitos familiares, o esforço que a gente faz para mostrar, às vezes, para as pessoas que a solução talvez não seja aquela que ele está esperando, que vai ser dada pelo juiz, que entrou no caso e na disputa nesse momento, né? E a gente vê isso que o Sam me falou, é verdade. A gente vê as crianças lá no meio de tudo isso e as famílias se desfalecendo por conta dessas disputas. Então, eu agradeço, Sam, pela sua vinda aqui na subseção, uma honra muito grande recebê-lo. E o Inácio também, que está aqui, né, da Inovare. Quero agradecer também pela ajuda, organização. E tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades aqui. E eu também quero fazer a constelação, quero saber o que eu tenho aí para melhorar, não é? Minha mãe é muito brava, viu? Você conhece ela? É uma boa mãe, né? Quero saber. É ou não é? Eu quero, antes da gente encerrar, enfim, o Sami tem um workshop agora à tarde, mas eu quero fazer aqui rápidos agradecimentos, além de todos vocês que vieram aqui, mas em especial a Mara Munhoz, que é a chefe do Sejusc aqui de Campinas. Cadê a Mara? Está aqui ou está no... Está aí. Mara, obrigado mais uma vez pela sua presença. Já agradeci a Neuza e toda a equipe de Sumaré, nosso presidente, toda a Comissão de Direito Sistêmico. Tenho certeza que todas as comissões vão seguir o seu conselho, viu, Sami, de trabalhar em prol do assunto, né? Usando a comissão para com certeza, para essa finalidade. Também agradecer a presença da Janda, que é a presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB de Santana, está por aqui? Tá bom? Muito obrigado também. Um abraço para o presidente da subseção. Também a Daniele De Gaspari, membro da Comissão de Direito Sistêmico de São Paulo, está aí também. Obrigado pela presença. A Daniele Precoma, ou Precoma? Precoma, está aí. Daniele, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros. Obrigado pela presença. Um abraço, presidente Paulo. A todos os membros do Ministério Público, já falamos no início, né? E aqui agradeço também as promotoras que estão presentes, Procurador da República. Também agradeço a Elza Leite Carraro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas. Muito obrigado pela presença, espero que tenha trazido pelo menos queijo e pão de queijo aqui para nós, né? Doce de leite. Nós vamos, na saída vai ter uma pessoa aguardando os produtos para a gente poder... Muito obrigado pela sua presença e a todos os membros da comissão, e transmita nosso abraço para toda a diretoria da OAB de Poços de Caldas também. Ao nosso querido amigo Décio Moreira, presidente da Associação Campineira de Advogados de Direito de Família, também o nosso colaborador emérito aqui da subseção, muito obrigado. Assim como agradeço a querida advogada e amiga Tônia Madureira de Camargo, também diretora da associação, muito obrigado também pela presença. A Fabiana Quezada, cadê a Fabiana? Fabiana, que é presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico de São Paulo. Muito obrigado também pela sua presença. O Atílio Gomes, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itapira, também muito obrigado pela presença. Um abraço para o seu presidente e toda a diretoria, doutora Maíra, transmito o nosso abraço. Também a Maria Edneide, é isso? Cadê? Maria Edneide, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itupeva. Itapevi. Então, muito obrigado também, Comissão de Direito Sistêmico de Itapevi. O Carlos Henrique, presidente da Comissão de Esportes e Integração da Subseção do Jabaquara, Saúde, está aí também. Está aqui, obrigado pela presença. E a Luciana Pérez, que é membro, a Luciana e a Érica, membros da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção do Jabaquara, estão aí também. Aí, muito obrigado pela presença.
Presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Ah, está aqui a Cristina Siqueira, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico do AB do Jabaquara. Muito obrigado pela presença. Também da Comissão de Jundiaí, Júlia Navarro. Está aí? Júlia Navarro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico e membros da comissão. Transmito o nosso abraço ao querido presidente Fábio Marcucci também. Obrigado, viu? A Comissão de Itaquera, Roberta Moreira. Está aí, Roberta Moreira. A Roberta está aqui, muito obrigado. Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera, é isso? Muito obrigado. Seu presidente, o Eduardo. Então, um abraço para ele também. Também de Santos, a Thaís Aires, é isso? Cadê a Thaís Aires? Está no outro auditório. Então, as câmeras estão transmitindo para ela. E um abraço para a Thaís Aires e a Rosani. Ah, muito obrigado, viu? Presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Santos, transmita também um abraço ao presidente Rodrigo Julião, da subseção. Muito obrigado, viu? De Indaiatuba, Kleber Gomes de Castro, presidente da Comissão de Advocacia Pública, também deve estar por aqui. Olha quanta gente, Sami. Pelo amor de Deus, viu? Isabel Cristina Pires, presidente da Comissão de Direito Sistêmico do Ipiranga e sua comissão. Cadê? Muito obrigado pela presença também. Subseção de Mogi Guaçu, a diretora secretária-geral adjunta, Renata Manarim. Muito obrigado pela presença. Manda um abraço para o seu presidente. Fala que a gente espera ele por aqui, viu? Ele é muito chique. E de Votorantim, a Alessandra, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Também muito obrigado. Votorantim é o Rodrigo Krieger, não é isso? Ah, então manda um abraço para ele também. A Rosemary Maróstica, presidente da Comissão de Práticas Sistêmicas de São José dos Campos. Muito obrigado. Um abraço para o seu querido presidente. Estivemos lá na posse dele. Parabéns, viu? Exatamente. Obrigado, viu? De São Carlos também, da Comissão de Direito Sistêmico, a Silmara, da Comissão de Direito Sistêmico de São Carlos. Muito obrigado também pela presença. A Nayara também de São Carlos. A Carla Alessandra Aguiar, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Mogi das Cruzes. Está aí também? Está aí? Muito obrigado pela presença também. E a Carla Patrícia. A Carla também? São duas Carlas? Ah, e você é a presidente, então, da comissão. Muito obrigado também. A Valéria e as membros, né? A Valéria também é da Comissão de Mogi das Cruzes, Direito Sistêmico. E o Guilherme. Também de Bauru, viu, Sami? Vieram de Bauru para cá. A Juliana Lima, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Ela veio no dia do aniversário da presidente da subseção, Márcia Negrisoli. Não está lá comemorando com a presidente dela, veio aqui na sua palestra. Então, transmito o abraço à Márcia e os nossos parabéns para ela. Também da Comissão de Mediação do AB de Jundiaí, a Márcia Barcaro, é isso? Maria Cecília Barcaro, desculpa, viu? Da Comissão de Mediação do AB de Jundiaí. Obrigado pela presença. Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto, Janice Barbosa, a presidente, é isso? Lucimar, Elizabeth, a Cássia, muito obrigado pela presença também. Transmito um abraço ao presidente Luiz Vicente, da nossa querida subseção de Ribeirão Preto. O Osmar já falamos, nosso presidente de Nova Odessa. Olha, quanta gente, hein? E tem mais gente, ó. Todas as comissões aqui da OAB de Campinas, Comissão da Criança e Adolescente, Comissão da Jovem Advocacia, Comissão de Gestão e Escritórios de Advocacia, Comissão da Mulher Advogada também aqui. Quem mais? Tem mais? Defensoria. Defensoria Pública também, aqui presente. OAB vai à escola. Pós-graduação em Direito de Família. É isso? Agradecer muito também a Defensoria Pública aqui de Campinas. Nós temos uma relação extremamente construtiva com a Defensoria Pública aqui, sempre tivemos historicamente, e eu agradeço a toda a Defensoria Pública também pela parceria de trabalho. Enfim, acho que terminou, viu, Sam, os agradecimentos. Você vai poder almoçar. Eu vou tomar a liberdade
pedindo autorização à mesa aí dos trabalhos, agradecendo também aos funcionários da nossa subseção, os nossos maravilhosos funcionários e colaboradores, que sem eles nada disso aqui teria sido realizado. Agradecendo mais uma vez ao SAMI pela vinda, pela honrosa vinda. Foi um encontro realmente muito emocionante aqui, tê-lo aqui na subseção. Nós lá com 10 anos jogando badminton e hoje aqui aos 40 dividindo essa mesa importante de um tema tão importante do direito brasileiro. Eu vou pedir para a Tatiana Libertini e para a Neuza entregarem o certificado de participação e, em nome de todas as comissões, se elas me permitirem, eu vou pedir para que os membros das comissões de direito sistêmico se levantem para que a gente possa entregar esse certificado ao Sami Storch. Pessoal, eu quero agradecer a todos mais uma vez e eu vou transmitir aqui para fazer o agradecimento final à Tatiana, que é a presidente da nossa comissão, para que ela possa finalizar junto com todos nós. Bom, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, o pessoal das comissões, dizer que foi realmente uma honra. A comissão nossa aqui em Campinas ela é recente. E trazer o Dr. Sami aqui como a primeira palestra foi, assim, incrível. Então, muito obrigado a todos. Neuza, quer falar? Gente, não tem como não falar. Mas eu não vou falar muito, não. Eu vou ficar só no sentir. Gratidão. Muito obrigado, então, mais uma vez, a todos, a todas, amigos, amigas que estiveram aqui na nossa subseção. Agradeço mais uma vez ao Sami pela honra de estar aqui conosco e tenho certeza que voltará mais vezes. A Casa da Advocacia está de portas abertas aí a você e, enfim, a toda a equipe do Direito Sistêmico também. Muito obrigado a todos. Então, uma boa tarde e até a próxima.